Me chamo Nina, tenho 28 anos. A última vez que vi meu pai, eu tinha 18 anos, parada na varanda com uma mochila e mãos trêmulas, implorando para que ele abrisse a porta. Esta noite, atravessei o saguão de mármore do Maison Hotel no centro da cidade, de salto alto que ele nunca viu eu alcançar. Uma faixa dourada acima do salão de festas dizia: "Parabéns, diretor Richard Houston, 40 anos de excelência." O ar cheirava a salmão servido e champanhe velho. Lá dentro, eles aplaudiam, brindavam-no, riam de histórias das quais fui excluída. Fiquei na soleira por um momento, do lado de fora das portas duplas. Meu reflexo me encarou do vidro. O mesmo maxilar forte que ele costumava dizer que vinha do lado da família dele. Alcancei o bolso do meu casaco e puxei o envelope. Amarelado, vincado no centro. Minha caligrafia em tinta azul. A carta que escrevi na noite em que parti, aquela que eles nunca deixaram ninguém ler. Eu não tinha vindo para arruinar a festa dele. Isso seria fácil demais. Não, eu vim porque o silêncio o protegeu por tempo suficiente. Porque cada mentira que ele contou sobre mim foi aceita como fato. Porque há 10 anos ele disse: "Ela fugiu. Ela nunca mais vai voltar." Bem, eu voltei e trouxe as provas. A banda lá dentro começou a tocar um jazz suave. Minha deixa. Deslizei a carta de volta para o meu casaco, levantei o queixo e empurrei as portas. As pessoas se viraram, seus rostos mudaram de uma curiosidade educada para um reconhecimento congelado. Taças pararam no meio do ar. O brinde cessou no meio da frase, no centro de tudo, parado ao lado de uma colagem gigante de prêmios estudantis e retratos sorridentes de turmas, estava meu pai. Seu sorriso desapareceu no momento em que me viu, e eu sorri de volta. Houve um tempo em que meu pai me chamava de seu orgulho e alegria. Em jantares do conselho escolar e noites de pais e mestres, eu era a menina de ouro. Oradora da turma, atleta, aulas avançadas, solos de flauta em concertos de inverno. Ele caminhava pelos corredores da Houston High, sua escola, com a mão no meu ombro, como se eu fosse sua prova de grandeza. Essa é minha Nina, futura advogada. Talvez Harvard, se tiverem sorte. Mas, a portas fechadas, seus elogios tinham regras. Eu tinha que performar, sempre. Qualquer nota abaixo de um A vinha com silêncio e olhos frios. Se eu perdia uma reunião do conselho estudantil por causa de um ensaio, ele chamava de desperdício de potencial. No ano em que completei 17 anos, comecei a escrever peças em segredo, pequenas cenas, principalmente sobre mães que partiam e filhas que ficavam. Um dia, meu professor de teatro inscreveu uma peça em uma competição regional sem me contar. Eu ganhei. A escola iridescente me enviou um e-mail. Bolsa integral para o programa intensivo de verão pré-universitário. Esperei 2 dias para mostrar ao meu pai. Queria escolher as palavras certas. Estávamos sentados à mesa da cozinha, comendo espaguete. Eu disse: "É teatro, mas é sério. É real. É isso que eu quero." Ele não olhou para mim. Apenas girou o garfo e disse: "Eu não criei você para perseguir sonhos." Então, empurrou a cadeira para trás e saiu da mesa. O silêncio após aquela conversa foi mais frio do que qualquer punição. Ele não gritou. Ele não discutiu. Ele apenas apagou a possibilidade. Daquele dia em diante, senti como se estivesse vivendo na versão de outra pessoa de mim mesma. Continuei ensaiando silenciosamente, fora de casa. Preenchi meu próprio FAFSA. Trabalhei em turnos em uma livraria sob um nome diferente para que não aparecesse em seus impostos. Na primavera do último ano, eu tinha um dormitório em Nova York e uma passagem de trem. Deixei-lhe uma carta, uma página manuscrita: "Eu te amo. Preciso de espaço para pensar. Voltarei para casa algum dia." Pensei que isso seria suficiente. Pensei que ele ficaria bravo, talvez até assustado, mas nunca imaginei que este homem, aquele que costumava torcer mais alto nos meus concertos, escolheria queimar toda a ponte em vez de apenas me encontrar no meio do caminho. Voltei no domingo à tarde, como prometi. A viagem de trem para casa foi silenciosa.
Fiquei imaginando seu rosto, talvez preocupado, talvez suavizado pelo espaço. Ensaio que diria: sinto muito por te assustar. Eu só precisava de ar. Mas não vou desistir disso. Mas quando cheguei à varanda da frente, minha chave não abriu a porta. A princípio, pensei que estava emperrada. Balancei-a, tentei novamente. Então, notei que a luz da varanda estava apagada. Estava sempre acesa quando alguém estava em casa. Toquei a campainha, bati, esperei. Nada. Liguei para o celular dele, direto para a caixa postal. Então tentei o da mamãe, também desligado. Foi então que olhei para a direita e vi minha mala, sentada cuidadosamente ao lado do balanço da varanda, fechada, etiquetada como uma doação esquecida. Em cima dela estava um saco plástico contendo minha certidão de nascimento, meu cartão do Seguro Social e um post-it amarelo. Você fez sua escolha. Boa sorte. Minhas mãos ficaram frias. Sentei-me nos degraus por horas. Não conseguia parar de olhar para a porta, como se eu piscasse, ela se abriria. Nunca se abriu. Os vizinhos passaram com seus cachorros e eu vi em seus olhos piedade, desgosto, confirmação. Eles sabiam. 2 dias depois, desabei no sofá da minha amiga Ana e entrei no Facebook. E lá estava um status da minha tia postado no mesmo dia em que parti: por favor, orem por nossa família. Nina fugiu. Ela deixou um bilhete odioso e tememos que ela esteja com alguém perigoso. Os comentários foram intermináveis. Sinto muito, orando. Ela sempre pareceu problemática. Crianças de hoje em dia. Ele fez parecer que eu fugi com um homem mais velho, que parti com raiva, que eu era instável. Minha mãe bloqueou meu número. Meu professor de teatro parou de responder aos e-mails. Uma semana depois, minha aceitação na faculdade foi retirada após meu histórico escolar ser marcado como incompleto. Eu não tinha sido apenas abandonada, eu havia desaparecido, e ninguém, nem uma única pessoa que um dia se disse família, jamais me perguntou o que realmente aconteceu. Na primeira noite em que dormi no sofá de Ana, chorei em um moletom que usei como travesseiro. Na terceira noite, aprendi a chorar sem fazer barulho. Consegui um emprego como garçonete em uma lanchonete 24 horas na Sexta Avenida, principalmente turnos noturnos. O tipo de lugar onde o café nunca acaba e ninguém pergunta por que seus olhos estão inchados. Esfreguei chão, fiz turnos duplos e me inscrevi em cursos universitários comunitários sob um plano de pagamento. Sem família, sem FAFSA, sem apoio, apenas eu, um laptop de segunda mão e uma conta bancária que nunca ficava acima de $50 por mais de 2 dias. Mantive a cabeça baixa, não contei a ninguém de onde eu vinha. Quando as pessoas perguntavam sobre meus pais, eu dizia: eles estão no leste. Tecnicamente verdade. Emocionalmente, eles tinham ido embora. O que doía mais do que o silêncio era a facilidade com que todos acreditavam que eu não existia mais. Ninguém veio procurar. Ninguém sequer postou uma foto perguntando se eu estava bem. Era como se eu nunca tivesse feito parte da história deles para começar. Mas, pouco a pouco, construí algo. Fiz aulas de teatro à noite, trabalhei como técnica de iluminação nos fins de semana para peças off-Broadway. Eventualmente, alguém leu um monólogo que escrevi e disse: isto não é apenas bom, isto é seu. Escrevi um show de uma mulher só chamado Herança. Era sobre uma garota apagada por sua própria família. Ficou em cartaz 3 noites em um teatro experimental no Brooklyn. Apenas 10 pessoas vieram, mas uma delas era uma colunista do New York Times trabalhando em uma matéria sobre afastamento familiar. Ela pediu para me entrevistar. Eu disse sim. O artigo se chamava O que deixamos para trás quando deixamos o lar. O nome do meu pai nunca foi mencionado, mas eu sei que ele leu, porque 3 dias após a publicação, alguém tentou redefinir a senha do meu e-mail. Eu não me abalei. Naquela época, eu já havia me mudado para um pequeno apartamento próprio. Eu tinha amigos que conheciam minha história real, uma vida que eu havia construído tijolo por tijolo.
E ainda assim, o silêncio de casa permanecia o som mais alto da minha vida. Começou com uma mensagem no Facebook da minha prima Marina. Não nos falávamos desde que eu tinha 17 anos. Ela sempre foi a selvagem. Mechas loiras descoloridas, furava toques de recolher, ficava mais de castigo do que livre. Mas naquela noite ela enviou apenas 6 palavras: encontrei algo. É sobre você. Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para a tela como se fosse um fantasma. 3 dias depois, a curiosidade superou a autoproteção. Liguei para ela. Sua voz estava embargada. Sinto muito por nunca ter entrado em contato. Eu acreditei no que disseram. Todos nós acreditamos. Ela me contou que estava ajudando o pai a limpar o sótão. Caixas de declarações de impostos antigas, decorações de feriados mofadas, coisas velhas de quando sua mãe dava aula no jardim de infância. No fundo de uma caixa, embrulhado em um saco Ziploc, havia um envelope selado. Tinha meu nome, minha caligrafia, tinta azul, cursivo inclinado que eu não usava há anos. Ela abriu, leu e percebeu que tudo o que lhe haviam dito era mentira. Eu te amo. Preciso de espaço. Voltarei domingo. Nenhuma menção de raiva, nenhuma ameaça. Nenhum desaparecimento, apenas uma jovem de 18 anos assustada e respeitosa pedindo tempo. Marina disse que o pai tentou minimizar. Ah, aquela coisa velha. Mas ela sabia. Ele sabia. Todos sabiam. Meu pai não apenas mentiu. Ele pegou a verdade, minhas palavras reais, e as escondeu em um sótão empoeirado como algo vergonhoso. E então ele a substituiu por uma versão que o fazia vítima. Naquela noite, Marina me enviou uma cópia escaneada da carta por e-mail. Eu a imprimi, alisei as dobras e fiquei olhando para ela por um longo tempo. Era como encontrar a última peça de um quebra-cabeça de uma vida que me fizeram esquecer. Não muito depois, o convite para a festa de aposentadoria apareceu nas redes sociais. Grande celebração. Conselho escolar local, professores, famílias, líderes comunitários, uma homenagem a um legado de integridade. Eu não chorei quando vi. Eu não gritei. Apenas olhei para a carta em minhas mãos e pensei: você enterrou a verdade. Eu vou desenterrá-la na frente de todos. Não decidi imediatamente. A carta ficou na minha mesa por uma semana, ao lado de uma vela apagada e uma xícara de café frio que eu nunca bebi. Cada vez que olhava para ela, pensava no silêncio que se seguiu. Os aniversários perdidos. A faculdade que nunca frequentei. Os anos que passei reconstruindo algo que nunca deveria ter sido quebrado. Então vi o formulário de confirmação de presença. Estava postado no site do distrito escolar: junte-se a nós para celebrar a aposentadoria do diretor Richard Houston. 40 anos de serviço, liderança e família. Família. Essa palavra parecia um desafio. Usei meu nome do e-mail, Elaine, para confirmar presença online. Um convidado, sem preferência de refeição, sem acompanhante. Eu não precisava de reforço, eu tinha a verdade. Reservei um voo, peguei um blazer emprestado de uma amiga e embalei 2 coisas: a cópia escaneada da minha carta e um recorte do artigo que publiquei no The New Yorker no ano passado. Eu não ensaiei um discurso. Não se tratava de vingança ou teatro. Era sobre realidade, crua, sem polimento, inegável. Ele construiu uma carreira sobre disciplina e imagem, sobre moldar os filhos de outras pessoas. Ele chegou a ser o homem com o aperto de mão, a prancheta e o mural cheio de crianças sorridentes. Mas ele deixou uma foto de fora. Eu não ia gritar, eu não ia chorar. Eu só ia entrar, olhar nos olhos dele e lembrar a todos naquela sala: você não pode reescrever a história só porque é o único que sobrou para contá-la. Eu não via minha mãe há mais de uma década. Não desde a noite em que fiquei na nossa varanda com mãos trêmulas e olhos inchados de lágrimas, implorando para que ela abrisse a porta. Ela não veio. Mas 2 horas antes da gala, eu estava lá novamente. Mesma varanda, mesma soleira.
A tinta estava descascando agora, os arbustos crescidos demais. O vento trazia o cheiro do jantar de outra pessoa. Toquei a campainha. Sem resposta. Eu estava prestes a ir embora quando a porta se abriu ligeiramente. Ela parecia mais velha, mais magra, mais grisalha. Seus ombros curvados como se a vida a estivesse pressionando há anos. Seus olhos pousaram em mim. E por um momento, vi algo brilhar. Reconhecimento. Culpa. Alívio. Nina, ela sussurrou, como se o nome doesse em sua garganta. Eu fiz uma pergunta, você sabia? Ela não perguntou o que eu queria dizer. Ela não precisou. Ela saiu, apertou o cardigã ao redor do peito e sentou-se no balanço da varanda. Eu fiquei de pé. Eu precisava ficar de pé. Encontrei a carta, eu disse. A verdadeira. A que escrevi antes de voltar para casa. A que ele escondeu. Ela fechou os olhos, um aceno lento e silencioso. Eu queria ir atrás de você, ela disse. Eu realmente queria. Por que não foi? Ela olhou para a rua. Ele disse que você estava instável, que tinha se juntado a um homem mais velho, que precisávamos nos proteger, que se eu entrasse em contato, só pioraria as coisas. Olhei para ela. E você acreditou nisso? Eu acreditei nele, ela sussurrou, porque eu também tinha medo dele. Naquele momento, não senti raiva. Senti algo mais frio, distanciamento. Não ódio, apenas distância. Ela não era vilã, mas também não era inocente. Ela era o silêncio que manteve a vida dele intacta. O salão de festas cheirava a vinho caro e salmão cozido demais. Risadas ecoavam dos lustres de cristal. As pessoas se abraçavam, posavam para fotos em frente a um pôster gigante que dizia, celebrando o diretor Richard Houston, um legado de integridade. Fiquei perto do fundo, perto o suficiente para ouvir o tilintar dos copos, longe o suficiente para permanecer invisível até o chamarem. 40 anos de serviço, um mentor, um modelo, uma figura paterna para tantos. Ele subiu ao palco em um terno azul marinho sob medida, sorrindo da maneira como apenas homens com legados incontestáveis sorriem. A multidão se levantou, aplaudiu. Até o prefeito estava lá. Deixei os aplausos diminuírem antes de me mover. Um passo, depois outro. As pessoas se viraram enquanto eu me aproximava, olhos arregalados, alguns rostos iluminados por reconhecimento, outros por desconforto. E então ele me viu. Richard Houston congelou. A cor sumiu de seu rosto como se alguém tivesse puxado um plugue. Eu não desviei o olhar. Alcancei o microfone. Ele se inclinou para mim e sussurrou, Nina, não aqui. Mas eu já estava falando. Oi, eu sou Nina Houston, a filha dele. Ofegos, murmúrios, garfos pararam no meio da mordida. Não estou nesta sala ou nesta cidade há 10 anos. Isso porque, há 10 anos, meu pai disse a todos que eu fugi, que eu estava com raiva, que eu o reneguei. Ele disse a vocês que eu deixei um bilhete. Peguei o envelope do meu casaco. Este é aquele bilhete. Eu o li lentamente, claramente, para que ninguém pudesse fingir que não ouviu, eu te amo. Preciso de espaço. Voltarei domingo. Olhei para a multidão. Rostos familiares, professores, vizinhos, meu antigo diretor. Isso soa como alguém que fugiu? Silêncio. O tipo que se instala na sua espinha. Depois, cadeiras se movendo. Olhares inquietos. Algumas pessoas olharam para Richard. Uma mulher cobriu a boca com a mão. Ele deu um passo à frente. Nina, essa não é a história completa. Levantei a mão. Não. Você contou essa história por 10 anos. Esta é a minha. Uma voz da multidão. Foi por isso que ela desapareceu? Outra, lembro-me de rezar por ela. Então Marina se levantou. Ela segurava um telefone mostrando uma digitalização da carta original. Ele escondeu, disse ela.
por 10 anos, ele nos fez acreditar em algo que não era verdade. Eu assisti acontecer o desmoronamento. Sua reputação, costurada tão cuidadosamente, desfazendo-se fio por fio. Alguém sussurrou, sobre o que mais ele mentiu? Sua mandíbula se contraiu. Suas mãos tremeram. Ele olhou para mim como se eu tivesse acendido o fósforo. Mas eu não queimei nada. Eu apenas trouxe a verdade. E a verdade não sussurra. Ela ecoa. Uma vez que a primeira rachadura aparece, o resto desaba rapidamente. Ele tentou continuar sorrindo, tentou salvar o momento, acenando com a mão como se eu fosse apenas uma interrupção emocional. Mas a sala havia mudado. As pessoas não o olhavam mais com admiração. Elas o olhavam como um estranho. Uma de suas ex-colegas, a senhora Lorena, vice-diretora por 20 anos, levantou-se e disse: "Sempre me perguntei por que você fechou o departamento de teatro tão repentinamente." Outro homem, um antigo orientador vocacional, acrescentou: "Você nos disse que ela teve um colapso, que era perigosa." Eu não disse nada. Eu não precisei. Eles estavam fazendo isso por mim agora. Até o superintendente escolar, aquele que o havia homenageado 10 minutos antes, afastou-se do pódio e cruzou os braços. Ele também não estava sorrindo. Então, alguém perto do fundo disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Você a fez desaparecer para proteger sua imagem." Meu pai não falou. Ele olhou ao redor da sala e viu que o império que construiu não era feito de tijolos. Era feito de crença emprestada. E a crença, uma vez rachada, não se sustenta. Ele finalmente se afastou do microfone. Sem desculpas, sem explicações, apenas um recuo silencioso para sua mesa, onde até minha mãe se recusou a encontrar seus olhos. A apresentação de slides continuou atrás dele. Fotos de feiras de ciências, formaturas, apertos de mão, cerimônias de premiação. Mas ninguém mais estava assistindo, porque a história havia mudado, e o homem também. Eu não fiquei para o bolo. Enquanto as pessoas sussurravam e os pratos eram retirados em silêncio, eu saí pela porta lateral e entrei no ar fresco da noite. O céu estava de um azul marinho profundo e, pela primeira vez em anos, senti como se pudesse respirar até o fundo dos meus pulmões. Marina me seguiu alguns minutos depois. Ela não disse nada imediatamente. Ela apenas ficou ao meu lado na calçada, como se estivéssemos esperando um ônibus que não ia chegar. Finalmente, ela disse: "Você foi corajosa." Balancei a cabeça. Não, eu estava atrasada. Ficamos ali em silêncio, o zumbido do tráfego ao fundo, a gala abafada pelas paredes grossas do hotel. Parecia estar do lado de fora de um funeral, exceto que ninguém havia morrido. Eles apenas foram vistos por quem realmente eram. "Acho que passei anos apenas querendo que alguém acreditasse em mim", eu disse. E percebi que não precisava de crença. Eu precisava que o silêncio parasse. Marina assentiu. "Você acabou com ele." "Não", respondi. "Eu o recuperei." Olhei para o envelope na minha mão. A carta que nunca deveria ter desaparecido. As palavras que nunca deveriam ter sido enterradas. Eu não precisava entregá-la a ninguém. Eu não precisava que meu pai a lesse. Ele já havia ouvido cada palavra, e eles também. Virei-me para Marina e sorri. Ele construiu seu legado no silêncio. Eu o recuperei. Então nos afastamos. Não como exiladas, não como vítimas, mas como mulheres que não vivem mais na história de outra pessoa. Nina foi muito empenhada em toda a sua trajetória. O que você faria no lugar dela? Se você gostou dessa história, curta essa vídeo e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.